Deixa eu virar para esse lado. Foi melhor sem... Não sei se... Ai, tá muito escuro. Não, eu tô te vendo e tô te ouvindo. Então tá. Deixa eu só pegar meu papel aqui que eu esqueci. Só um segundo. Tá, eu vou fazendo a apresentação e aí depois você vai chegando, pode ser? Pode ser sim. Só um segundo. Então, gente, boa tarde a todas, todos e todos. Né? Gostaria de agradecer o convite do Laboratório Ecos, da professora Valéria Mendonça e da professora Vânia Fernandes para participar do primeiro webinar da diversidade, na Semana do Orgulho LGBTQI+. Junto com o Gustavo Passos, que agora nos acompanha, né? Nessa pré-sessão com a temática Dimensão Discursiva do Corpo Sexuado, sobre heterogeneidade compulsória. E eu gostaria só de lembrar que às 19 horas no canal do Laboratório Ecos, no YouTube, haverá conversa sobre gênero e diversidade nos terreiros. Então, a gente já está convidando, né, de antemão todos a participarem. E aí eu pensei, né, eu vou me apresentar e depois eu vou convidar o Gustavo também para se apresentar um pouquinho, antes da gente começar, né? Eu sou Carla Cohen, eu sou psicóloga, né, especialista em psicanálise e laço social, eu sou mestre em psicologia, né, eu estudei durante o mestrado e pretendo continuar estudando em questões relativas à sexualidade e gênero, né? E aí, assim, é um breve resumo, acho que depois quem quiser conhecer a gente um pouco mais, né, Gustavo, acho que pode entrar em contato com a gente e a gente fala um pouco mais sobre as nossas trajetórias, né. Eu gostaria de convidar você, né, que é doutor em educação, Gustavo Paz, para se apresentar, e aí em seguida a gente começa o nosso bate-papo, pode ser? Pode ser sim. Então, meu nome é Gustavo Passos, né? Eu fiz doutorado na Federal do Rio Grande do Sul em educação e eu sou biólogo de formação. E atualmente eu trabalho com ativismo e pesquisa na área de LGBTs e privação de liberdade e sou um dos diretores da Rede Internacional de Trabalho com Pessoas LGBT privadas de liberdade, né? E a minha fala, ela vai ser nesse sentido. Primeiro a gente vai discutir que eu e a Carla, a gente tem leituras próximas, né, por conta dos campos de pesquisa e tal. E aí a gente vai primeiro conversar um pouco sobre o trinômio sexo, gênero, sexualidade, né, que é aquela noção butleriana de que das relações entre essas três dimensões, né, do social. E a partir disso a gente vai, né, pensar um pouco sobre como é que ocorre a estabilização desses três aspectos num formato de inteligibilidade, de como um corpo se torna inteligível a partir disso. E para finalizar, utilizando o exemplo das prisões, né, que é de onde eu falo mais propriamente, assim, de entender como essa estabilização entre sexo, gênero e sexualidade produz resultados inesperados, às vezes aquele tiros pela culatra, né? Mesmo em decisões muito consideradas progressistas nesse campo dos direitos das pessoas LGBT privadas de liberdade. Daí eu posso ir falando, sim? Quando você quiser. Não, eu estava querendo falar um pouquinho, que eu estava querendo fazer uma apresentação aqui, rápida. É só porque você falou um pouco dessa pesquisa, né? E eu pesquisei também a questão da população, na verdade, dos transexuais que são atendidos dentro de um hospital universitário, né? Que foi minha pesquisa do mestrado também. Então, a gente dialoga nesse sentido, né? De que corpos são esses que requer atenção, né, e cuidado. Exatamente. E aí, eu fiz uma breve, né, assim, introdução, vamos dizer assim, né, que
dia 28 a gente celebra, né, mundialmente o Dia do Orgulho LGBTQI+, hoje, atualmente, né? E aí e falar um pouco dessa trajetória, porque o dia 28 de junho, né? Porque que é essa data específica, né? E essa data específica, ela começa, né? Ela tem um ponto de partida em 1969 nos Estados Unidos, quando, né, na época, um famoso bar, vamos dizer assim, que chamava-se Stonewall, ele vivia sendo invadido pela polícia, tinha batidas policiais lá frequentemente, e o grupo que lá frequentava, nesse dia 28 de junho, resolveu dar um basta a essas batidas policiais. E aí, no ano seguinte, né, em 1970, começa nos Estados Unidos todo esse movimento, né, de orgulho gay, de passeatas, de manifestações para celebrar essa data. Então, esse dia, 28 de junho, não é um dia qualquer. Ele é específico, né? Ele teve uma motivação específica e ele é celebrado por conta disso, né? Uhum. E aí, falando um pouco, né, já que a gente está falando um pouco dessa questão dos corpos e né, da comunidade LGBTQI+, né, eu acho que vale ressaltar que a questão da homossexualidade, né, o dito homossexualismo, né, transexualismo, que era considerado até então doença, a homossexualidade isso foi retirada do Código Internacional de Doenças em 1990, é relativamente recente, e aí a transexualidade, né, é mais recente ainda, que ela só foi retirada do código em 2018. Então, hoje em dia, a gente não considera mais essas orientações, uma é orientação sexual e a outra identidade de gênero, como não deveria, né, vamos dizer assim, considerar como doença. Mas a gente sabe que ainda existe uma vertente que está aí, que ainda acredita na cura gay. E aí, falando especificamente do Brasil, né, assim, eu estou fazendo um recorte muito curto disso tudo, porque eu acho que vale a pena a gente falar e a gente reforçar isso, né? No mesmo ano, em 2018, que a transexualidade saiu do Código Internacional de Doenças, o nosso Superior Tribunal Federal, ele autoriza que as pessoas transexuais possam ir no cartório, né, a história de autodeclarar-se, poder fazer a mudança do registro, né, do registro civil, sem necessidade prévia de cirurgia e muito menos de decisão judicial. A gente sabe que isso também é uma coisa que assim, é lindo no papel, né, mas na realidade não é bem essa. Uhum. Até os cartórios e além de ser uma questão muito burocrática, de enfrentar muita burocracia, também de valores muito elevados para fazer essa alteração, né? E até porque essa... Pode falar. Não, fala. Não, e também porque essa questão da retificação do registro civil, né, no cartório e tal, ela desencadeia uma série, porque ela é uma decisão que vai de encontro a uma matriz binária que é o fundamento legal, que está no cerne do fundamento legal e da hermenêutica, né? De qualquer entendimento sobre qualquer entendimento jurídico. E aí você tem uma série de questões, por exemplo, no ponto do processo criminal, por exemplo, que sei lá, existem muitos casos de homens trans, por exemplo, negros, que relatam muito fortemente que têm receio de fazer retificação do registro civil e ter o seu registro civil reconhecido, né, no nome masculino e tal, porque eles passam a ter, enquanto homens, quanto maior a passabilidade, quanto mais reconhecidos enquanto homens e identificáveis enquanto homens, eles se tornam mais alvo da seletividade penal. Então, eles correm o risco de serem presos e serem encaminhados para unidades masculinas, né, sendo homens trans, o que colocaria eles numa situação de vulnerabilidade muito grande, né? Então, é uma decisão que ela produz uma onda de choque paradigmática, porque ela é fundamentalmente quase que pós-crítica, assim, né? Que ela vai
ela não é uma decisão que parte de uma noção binária, porque ela parte da autodeclaração, né, de uma percepção de si, né? E se a gente parar para pensar, mesmo o homem negro, ele é homem, então ele também tem uma questão de que os corpos femininos, eles são violentados de várias maneiras, não só o corpo trans, né? Assim como mulher trans, né? Então, assim, você como homem, você consegue ter... você tem uma autorização da sociedade para você fazer muito mais coisas do que eu como mulher, mesmo sendo cis. Né? Então, assim, a nossa sociedade também ela é uma sociedade machista, né? Patriarcal. Então, assim, o homem tem muito valor, independente se ele né, estou falando no nosso sistema binário, sem discutir as questões de gênero, né? Estou falando da questão do sexo biológico mesmo, né? Sem falar da questão da orientação sexual, né? Mas eu acho que é bem por aí, assim. Não sei, como também tem muitas... Eu entrevistei uma pessoa que ela não desejava também fazer a cirurgia e nem desejava fazer a mudança do nome, retificação do nome. Ela não se importava de ser chamado no masculino ou no feminino, embora ela se comportasse, vamos dizer assim, visualmente como uma mulher. Então, E é por isso que eu acho que é importante discutir justamente a própria cisgeneridade como uma matriz de inteligibilidade, né? Em que sentido eu estou dizendo isso? Que existe uma sombra da cisgeneridade mesmo nas formas de atuação ativista e das formas de adequação e reformulação de determinados procedimentos institucionais e legais, né? Que é isso, tipo, parece muito incoerente que eu colocando isso sobre muitas aspas, assim, tipo, parece muito incoerente que, sei lá, um homem trans não queira fazer uma retificação no registro civil. Agora que se tem essa possibilidade, porque aí você tem, né, eu estou deixando para lá esse aspecto do reconhecimento do Estado para mim, né? E aí isso parece que vai de encontro a essa coisa que precisaria ser muito redonda, muito internamente coerente. Não sei se está me vendo bem, porque ficou meio ruim o sinal. Não, eu tô te vendo e tô te ouvindo. E aí é justamente nesse sentido que eu acho que é importante pensar questões como, por exemplo, desses usos estratégicos de como dessa implosão, dessa necessidade de coerência interna, né, desse sistema sexo-gênero e sexualidade, né? Por exemplo, eu trago, enfim, um caso para a gente pensar, enfim, de que numa unidade prisional em Pernambuco, né, eu encontrei um caso de uma mulher trans que ela foi para audiência de custódia, enfim, ela tinha sido encaminhada para audiência de custódia, porque ela foi presa em flagrante e tal. Daí, na audiência de custódia, a juíza lá da audiência de custódia, ela perguntou, né, na verdade, se aquela pessoa, se tinha uma identidade de gênero feminino e todas as coisas que a gente acha que seria o ideal, né? E daí ela perguntou, e ela disse, sim, eu sou fulana de tal, tenho identidade de gênero feminino e tal. E aí, baseada né, nessa fala dessa mulher trans, essa juíza indicou que ela deveria ser encaminhada para uma unidade prisional feminina, né, que não era o desejo dela, né? Essa mulher trans, ela desejava ter ido para uma unidade prisional masculina. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, isso desencadeou uma série de acontecimentos. Por quê? Porque essa decisão dessa juíza, que é progressista e até um certo aspecto, não levou em consideração essa estabilização, né, de pensar de que seria bastante coerente que uma mulher trans tivesse compulsoriamente um desejo de ser interna numa unidade
prisional feminina. E não passou pela cabeça dessa juíza que esse desejo não está colado com essa identidade de gênero, né? Então, a gente eu acho que tem que começar a pensar, porque isso vem de uma noção cisgênera, de que você tem um determinado, que as instituições, elas devem pautar o reconhecimento das pessoas trans, assim como pautam o reconhecimento da identidade de gênero das pessoas cis. Mas existem particularidades e especificidades nos dois lados, né? Tanto das pessoas cisgênero quanto das pessoas trans em suas especificidades. Eu não sei se estou conseguindo me fazer... Porque eu tinha pensado uma linha de raciocínio e aí me perdi todo agora. Desculpa se eu te fiz confundir tudo. Uhum. Mas deu para entender. Eu acho assim que... Eu acho que vai para além da identidade, né? Eu acho que, assim, dessa autodeclaração, ela permeia, eu acho que você quis dizer isso, né? Porque, assim, de como essas pessoas também vão estar recebendo vamos dizer assim, essa pessoa que está chegando naquele local. Foi isso, mais ou menos, que você disse? Não, é que, assim, de uma forma geral, assim, pensando existe uma maneira de operacionalizar políticas voltadas para a população trans, baseadas no desejo de como é que essa política operaria para pessoas cis. No sentido assim, tipo, de que o desejo de uma mulher trans que seja na sua operação interna dentro de uma determinada instituição, o ideal seria que o desejo fosse o mais próximo possível de como é que essa instituição opera com a pessoa cis, entende? No sentido assim, tipo, de que a instituição em si, ela vê a pessoa trans como uma cápsula estável a partir de uma sombra de uma noção da pessoa cis. Não sei se... Eu entendi, assim, querer colocar as pessoas trans dentro da caixinha binária. E pressupor uma série de desencadeamentos institucionais a partir... Porque é isso, por exemplo, o exemplo que você deu da decisão é muito paradigmático nesse sentido, porque é isso, tipo, ele é uma decisão que implode com essa noção binária, mas ela não prevê os desencadeamentos que isso tem no funcionamento institucional, que é fundamentalmente binário. Entendeu? Aí você começa a fazer aparecer nessa interface entre as pessoas trans e essas instituições fundamentalmente binárias, vai começar a aparecer esses becos sem saída de como, por exemplo, mulheres trans que não estão tendo, não conseguem fazer acompanhamento, acompanhamento proctologista, por exemplo. Elas não conseguem marcar um proctologista pelo SUS, porque no SUS você tem um sistema binário que não alcança, né? Isso. Caiu aqui mesmo. Então, não sei. Mas... Não, eu consegui te entender, porque assim, como você estava falando disso, né, eu fiquei lembrando muito da minha pesquisa, de que era questionado muito assim, a pessoa se apresentava como um determinado gênero, e o nome ratificado ou não, né, e aí ela era, vamos dizer assim, como eu fiz no contexto hospitalar, ela era obrigatoriamente internada, vamos dizer, se fosse uma mulher trans, ela ia ser, se ela precisasse de uma internação, ela ia ser internada dentro do ambulatório masculino. E o quanto que aquilo incomodava todo mundo, sabe? Porque era uma mulher, né? E aí, por conta dela não ter a ratificação do nome, ou de não, vamos dizer assim, de não respeitarem a questão... Enfim, eu acho assim... causava um mal-estar nas pessoas que estavam na enfermaria, causava um mal-estar dentro do hospital, com os servidores, né, porque não sabiam como lidar com aquilo. E aquilo também não era discutido com relação à equipe, sabe? E também causava mal-estar para a pessoa que estava sendo internada, porque ela não se sentia pertencente àquele lugar ao mesmo tempo, né?
E aí você tem uma série Deu uma travada agora, não sei se você estava falando. Não, é porque aí eu parei porque você começou falando. Gustavo, Não. Oi. pode falar. Ah, tá. Não, então, e aí eu admito, eu estou um pouco perdido agora. Desculpa. Não era intenção. Não, mas assim, porque alguém colocou agora aqui no comentário, agora eu me perdi, que há muitas instituições que são baseadas em binarismo, né? E que a gente precisa redemocratizar essas instituições. Mas eu acho que é isso que a gente está falando, né? Que lugar é esse que essas pessoas vão ocupar dentro das instituições, né? Porque, assim, eu acredito também que quando essa pessoa, ela busca talvez uma cirurgia ou uma hormonoterapia, alguma coisa nesse sentido, por um lado ela está querendo também se sentir bem com aquilo, mas por outro lado, assim, eu estou falando a partir de escutas minhas de pessoas trans, né? Elas também estão querendo se adequar e se conseguir se encaixar dentro dessa caixinha binária que a gente vive. Né? Porque eu acho que é isso que a gente que colocaram, que o Pedro colocou aqui, né? Que as instituições são baseadas no binarismo. A gente não vive isso, né? De que tem que ser homem ou tem que ser mulher para poder se encaixar dentro da sociedade. Quem está fora Mas é que, por exemplo, quando a gente vai pensar dentro do sistema prisional, as categorias de gênero e de sexualidade, elas não têm... Porque existiu todo um esforço dos estudos de gênero, principalmente da segunda e da terceira, principalmente da segunda onda, de fazer uma separação entre a dimensão do sexo e a dimensão do gênero, né? De que o sexo é uma coisa e o gênero é fundamentalmente social. É fundamentalmente uma produção cultural e que você tem e que ele se debruça sobre o sexo fazendo um significado do sexo, né? Daí na terceira onda você tem que essas coisas já se aproximam, né? Que o sexo e o gênero não seriam tão dissociados assim, porque o gênero também produz a nossa percepção de sexo. Então essa discussão dessa aproximação e dessa aproximação e dessa distância entre os componentes de sexo e de gênero, elas ficam quase como em estado gasoso, assim, dentro de um contexto de privação de liberdade. Por quê? Porque dentro da privação... Eu acho que é mais ou menos esse ponto que eu queria fazer, assim, é que dentro do contexto de privação de liberdade, você tem que outras demandas operando. Né? As pessoas que estão ali dentro, elas são pessoas que estão destituídas de uma categoria de humanidade reconhecida como as pessoas que não passaram pelo sistema prisional. Né? O sistema prisional, ela não é diferente de outras instituições que confere cidadania, é uma instituição que destitui dessa cidadania, é uma instituição que tem um efeito desumanizante sobre aquelas pessoas que entram ali. Então, as formas com que a gente enxerga as pessoas que... Oi? Oi? Tá me ouvindo? Não, então, o que eu estava dizendo é que a forma com que a gente enxerga... Oi? Tá, a forma com que a gente enxerga as operações baseadas nas categorias de gênero e sexualidade, aliás, de sexo, gênero e sexualidade, né? Elas são um pouco diferentes quando a gente considera contextos de destituição de um estatuto de humanidade reconhecida, como é o caso do sistema prisional. Por exemplo, a categoria, quando você entra no sistema prisional, que você tem uma quase como a sua
capacidade de se autodeclarar está dentro como cisgênero, como trans, ou como hétero, ou como gay, ou como qualquer outra dessas categorias, ela está dentro de um campo de disputa. E aí, em que sentido eu estou falando isso? Por exemplo, vamos pegar o caso de... Existem homens heterossexuais, cisgênero, que se relacionam com homens gays, digamos, vamos pegar esse exemplo, dentro do sistema prisional. Nesse contexto específico, esse cara, mesmo sendo heterossexual, mesmo sendo cisgênero, mesmo tendo uma família fora da prisão, tendo esposo, tendo filhos, sem nunca ter questionado a sua heterossexualidade e consciente de que aquela relação de afeto ali colocada, ela é transitória, ela está dentro daquele contexto de aprisionamento, ele tem que lidar com o fato de que a massa carcerária o vê como gay. Uhum. Então, o que acontece aí é um deslocamento da sua capacidade de se autodeclarar de uma determinada sexualidade. Quando o homem heterossexual se relaciona com um homem gay ali dentro do presídio, ele vai ter esse contexto de suspensão desse estatuto de humanidade, desse estatuto de cidadania e estatuto de um cuidado institucional sobre aquela pessoa, faz com que esses caracteres de gênero e de sexualidade fiquem num âmbito de uma disputa que consegue permear até chegar nesse ponto desse deslocamento da capacidade de você dizer de si próprio, né? E aí isso é um pouco do que eu queria dizer nesse sentido de que existem, mesmo dentro de um contexto binário, que é o contexto institucional da prisão, em termos estruturais, você tem coisas acontecendo na micropolítica que são que já transcenderam esse binarismo há muito tempo, né? Então, existem nas minúcias do funcionamento institucional, mesmo binário, uma série de micropolíticas colocadas no cotidiano e nas práticas micro mesmo, que desafiam e que entram nos interstícios dessas práticas, implodindo essas noções de binaridade, né? Então... Não, entendi. Assim, a gente tem que desconstruir, tentar desconstruir o mundo binário, né, que a gente vive para conseguir viver nesse, vamos dizer assim, nesse novo mundo, com esse novo olhar, com essa amplitude de diversidade que a gente está vivendo hoje em dia, né? A história de que homem não pode ter filhos, né? Então, assim, a gente tem homens trans que estão tendo filhos, né? Então, assim, a gente tem que fazer essa desconstrução de tudo aquilo que a gente aprende na nossa sociedade, para a gente reconstruir de uma outra forma, né? Até porque quando a gente... isso tudo é, como você mesmo falou, né? A gente estava discutindo. A sexualidade é uma questão que é construída socialmente, né? A Butler já vai dizer isso, Foucault diz isso, que no Brasil tem a Guaracira Lopes Louro, Berenice Beno, que são pessoas que também são estudiosas, que também vão discutir essas questões, né? Então, assim, a gente tem que reconstruir esse mundo fora dessa caixinha. Uhum. E eu acho também que essas formas de subversão do binarismo de gênero já ocorrem. Mas é que elas ocorrem em outros contextos, assim, tipo, como uma pessoa comentou aqui embaixo, no contexto periférico, no contexto por exemplo, do sertão, né? No contexto do sertão, você tem outras trajetórias de experiências vividas que não se encaixam em contextos, em conceitos mais clássicos de identidade, das identidades de gênero colocadas mais classicamente, assim, né? Você tem pessoas que
vivem uma experiência de gênero que está nos limites da norma, né? Em contextos que estão afastados do que a preocupação das pesquisas científicas até agora, né? E não tô conseguindo, tá travando. Muito mal. Oi, te ouço muito, muito mal, assim, tipo, bem ruim mesmo. Nossa, é porque deu uma travada aqui pra mim agora. Coisas da tecnologia, né? Eu acho que travou, que tá tem gente falando que tinha travado. Eu vou fazer que nem a menina fez ontem. Eu desativei. Tá me ouvindo agora? Tô melhor um pouco, mas sua imagem tá completamente desfocada, assim, não... Não, a gente vai tentar continuar. Eu desativei, gente, infelizmente eu desativei os comentários, porque para ver se dá uma melhorada. Ontem, na live também da professora Vânia, esqueci o nome da menina agora, a aluna que estava com ela também desativou e deu uma melhorada nos vídeos. Você consegue me ouvir agora? Agora tá melhor, melhorou mesmo. Aí eu dei uma desativada. Desculpa aí o pessoal que o pessoal estava fazendo comentários e tudo mais, né? Alguém tinha feito um último comentário que eu consegui ler, foi falando os dois últimos, né? Falando de discutir masculinidade tóxica, que eu acho que vale a pena ser discutido, mas talvez num outro momento, se o Gustavo concordar comigo. Eu acho que isso também dá panos, vamos dizer assim, panos para as mangas numa discussão só específica sobre isso. E alguém também tinha posto um comentário de que como é que funciona a internação, aquilo que eu estava conversando contigo antes, né? A internação de pessoas trans dentro das enfermarias hospitalares, se não seria o caso de colocar uma enfermaria, se não seria discriminatório colocar uma enfermaria específica para a população trans. Eu particularmente, eu escuto de muitos locais, e escutei também de muitos trans, eles se sentindo talvez até mais acolhidos quando tem alguma coisa específica voltada para eles. Eles se sentem muito mais acolhidos do que tentar encaixar eles dentro dessa caixinha do binarismo. Mas, assim, é o meu ponto de vista a partir das escutas que eu tive. Eu não sei se você, dentro do sistema prisional e tendo contato com alguém que precisou ser internado em enfermaria por alguma razão, tem algum conhecimento com relação a isso, né? Sobre enfermaria eu realmente não sei, assim. Geralmente eu vejo casos de pessoas, assim, de amigas pessoais, assim, em enfermarias, indo para das minhas amigas que são trans vão para enfermarias femininas, né? Nesse sentido, assim. Mas já aconteceram diversos casos de várias questões que geraram processos administrativos e tal, até mesmo para casos de pessoas trans que já tinham registro civil retificado, né? Recentemente, eu tenho uma amiga que foi hospitalizada que deu um maior bafafá, deu um maior bafo, assim, porque ela queria... porque tinham indicado ela originalmente para uma ala masculina, sendo que ela já tinha até o registro civil retificado. Só que a questão é que toda a questão da passabilidade, toda a questão do... Ela é uma pessoa que nunca teve desejo de fazer redesignação genital, nem nada dessas coisas. Então isso acabou gerando esse descompasso. No caso do sistema prisional, a gente tem um caso de um estado, porque lembrando que a administração tem, né, presídios federais e presídios estaduais e tal, e aí a administração, eu conheço majoritariamente de prisões estaduais, né, prisões federais não são minha especialidade, mas no âmbito das prisões estaduais a gente tem, no caso do Ceará, que fez uma unidade prisional
que o projeto, que na verdade era uma unidade prisional que já estava desativada e que a ideia era que aquela unidade prisional desativada fosse reativada e que lá ficassem as pessoas LGBT, né? E aí, num primeiro momento, as pessoas que... E aí é muito controverso, né? Por quê? Porque o contexto específico... O contexto era muito específico. Porque dentro do estado do Ceará, teve uma grande rebelião. E aí essa rebelião, nos contextos de rebelião, em geral, os LGBT, as pessoas, principalmente as travestis e os homens gays, sobretudo as travestis, elas são os alvos majoritários, né? São sempre as pessoas que são primeiro caçadas e são sempre as primeiras a morrer dentro dessas rebeliões. E aí, nesse contexto de rebelião, o governo do estado do Ceará julgou que seria interessante para aquele contexto específico retirar todas essas pessoas das unidades convencionais e colocar elas num presídio para cumprir pena numa unidade única, né, com elas lá. Tem várias formas de poder pensar isso, né? Uma delas é a partir da fala das pessoas que estão lá, que efetivamente estão se sentindo relativamente bem. Só que aí o que acontece é que, mais uma vez, a gente tem um contexto de um governo do Estado que está preocupado com essa pauta, um contexto de uma diretora dessa unidade prisional que tem formação na área de gênero e sexualidade e que tem interesse na pauta também, e que é uma pessoa que pensa de uma maneira até, eu diria, abolicionista mesmo, assim, ela, por mais que ela seja uma diretora de unidade prisional. Só que aí o que acontece é que as gestões, os cargos de gestão das unidades prisionais mudam. Então, nada garante que essa diretora, daqui a uma semana, não seja mais a diretora e que seja substituída por um diretor ou uma diretora extremamente transfóbico. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter um grupo que vai estar no alvo de uma pessoa que tem ódio por elas, todas juntas no mesmo lugar. Né? Então, é complicado no sentido do sistema prisional. Acho que, eu não sei como é que é nos ambulatórios e no sistema de saúde de uma forma geral, mas o sistema prisional não é a instituição mais transparente, muito pelo contrário. Né? É a instituição pautada, né, no contrário disso, que é quanto menos transparente a prisão for, mais discricionária ela consegue ser, ou seja, mais ela consegue fazer excessos das suas competências sem que ninguém saiba. Então, é um fio da navalha, assim, trabalhar com esse grupo, justamente porque a gente tem que levar em consideração, obviamente, como as pessoas estão se sentindo no contexto de encarceramento, ao passo que a gente tem que pensar em termos de macropolítica também, e tentando prever que aquele contexto específico que aquela política deu certo pode não ser um contexto que vai se manter durante muito tempo, né? Então, eu acho que respondendo a pergunta da pessoa que colocou lá, é mais ou menos isso. Oi, voltou agora, estava travado. Oi, voltou agora. Tá super cortando. Desculpa, eu não consigo te ouvir. Não tô conseguindo te ouvir.
Não tô conseguindo. Travado para todo mundo ou tá travado só para o Gustavo? Tá pedindo para você continuar falando, Gustavo. Ah, tá. Eu vi aqui agora a coisa aqui. Tá. Não, então, nesse sentido, é que assim, como é que eu... tá, retomando aqui o que eu queria colocar originalmente, é que assim, né, existem... as instituições, elas operam de uma maneira estabilizadora de gênero, né? Você tem, sei lá, as escolas, os hospitais e tal, eles trabalham de uma forma, né, estabilizadora de gênero, porque existe uma vontade, e aí entra numa questão mais teórica, filosófica, do que é uma vida que é considerada uma vida que deve viver, de fato, é uma vida vivível, né? É uma vida que é considerada uma vida que é dever do Estado preservar, né? Uhum. E aí a gente tem as instituições que operam a partir dessa lógica de que essa vida precisa ser preservada, como escola, por exemplo, como os hospitais, como dessa maneira. As prisões, de uma outra forma, elas operam no sentido oposto, né? As prisões, se existe uma grande narrativa, né, de que se uma vida é perdida dentro de um contexto prisional, quem vai chorar essa vida, né? Quem é que vai... existe uma grande narrativa que vai gerar uma comoção pública pela morte dessa pessoa no sistema prisional. Talvez ninguém, se essa pessoa não recebe visita, talvez ninguém nem saiba que ela morreu de fato, né? Então, nesses contextos de precariedade no sentido de vida mesmo, de uma vida precária, o que a gente tem que adequar, eu acho, em termos tanto de ativismo quanto de análise acadêmica, a gente tem que adequar a nossa visão ao contexto de que existem corpos que são destituídos desse reconhecimento dessa vida, de uma vida que deve ser preservada. E isso tem implicações na nossa forma de apreender gênero e sexualidade. E até mesmo até mesmo o corpo em si. Porque, por exemplo, quando você vai para esse contexto prisional, uma fala muito recorrente é que a mulher trans, ela faz o tratamento, sua hormonioterapia, e aí ela começa, né, ela desenvolve uma série de efeitos no corpo de constituição desse corpo como dentro da sua identidade de gênero, né? Daí ela vai lá presa. Quando ela vai presa, ela não tem mais acesso a essa hormonioterapia. E ela começa muitas vão dizendo, eu vou perdendo a minha beleza, né? Que aí você vai perdendo esses efeitos desses anexos que vão sendo colocados ao corpo, né? Que não só as pessoas trans, por isso que eu tinha sugerido o tema para falar sobre a cisgeneridade, porque quando a gente foca muito na transgeneridade, parece que a transgeneridade é o outro da cisgeneridade, quando na verdade as mesmas existem correlatos muito próximos, né? Com esses anexos de constituição da sua própria identidade, autoimagem, coisa do tipo. Mas aí o que acontece é o seguinte, você tem casos de travestis no sistema prisional que elas vão começando a crescer o chuchu, vão começando a crescer a barba, vão começando a desenvolver características que são reconhecidas socialmente como características masculinas. Só que aí o que acontece dentro do contexto prisional, você tem que essas pessoas, elas são as pessoas que vão ser buscadas por esses homens dentro da prisão. Então, a produção para si de uma identidade de gênero e da constituição do seu corpo, você tem caracteres que vão sendo modificados, né? Por exemplo, por isso que isso é uma coisa um tanto controversa, mas existem muito poucas mulheres trans
que têm interesse em serem transferidas de unidades masculinas para unidades femininas, né? E uma das leituras que se pode fazer é justamente essa, que no contexto do presídio masculino, uma mulher trans, ela tem acesso a desenvolver um laço sexual, ou um laço afetivo, ou um laço afetivo sexual com esses homens heterossexuais, né, que buscam ela, que tem desejo por essa mulher trans, por essa travesti. E dentro do contexto de carceramento, onde esses artefatos de constituição da corporalidade do gênero tão escassos, esse laço afetivo sexual, ele produz para ela justamente esse aparato de constituição do corpo, e no corpo no sentido amplo da palavra, né? Não simplesmente a barba ou a coisa que vai ser aparada ou raspada, mas tipo, é uma percepção de corpo enquanto uma mulher, né, que está sendo constituída em diálogo com o desejo daquele homem, no contexto de escassez de uma forma de uma constituição autocentrada, né? Então é isso, o que a gente considera como uma produção de gênero para si, ou uma produção de uma autopercepção de gênero, ou da sua própria identidade de gênero, ela se modifica radicalmente quando você tem esses contextos em que que o estatuto de vida não tá em suspenso, né? Que você e aí isso acaba desencadeando, voltando para a questão da decisão do STF. Ela é tão potente, eu acho que o STF nem tem noção do quão potente essa decisão foi, porque ela tem um eu não sei se ela vai chegar lá, mas ela tem um potencial tão grande. Deixa eu ver aqui que o rapaz colocou. Não, é por causa do tempo, faltam 15 minutos. Tá. Ela tem um potencial tão grande que ela anuncia uma coisa que já vem acontecendo dentro dos presídios, que é isso, tipo, de que vai ser muito difícil, dentro de um funcionamento jurídico binário, estabelecer normas jurídicas e procedimentos institucionais para existências que habitam essas fronteiras da binaridade. Porque, por exemplo, no momento que você fala no contexto prisional de que uma travesti que não tem passabilidade, digamos, né, de tudo que eu falei agora, né, dessa dificuldade de acesso a esses artefatos de constituição do corpo e tal, dentro da sua identidade de gênero, nesse contexto, ela dificilmente vai ser reconhecida em termos visuais, tá? Eu estou pensando nisso de uma maneira bem sob rasura, assim, né? Ela talvez não seja imediatamente reconhecida visualmente como uma pessoa trans ou como uma travesti. Ainda assim, a identidade de gênero e a declaração dela deve prevalecer. Ela que tem a capacidade de dizer sobre ela e sobre sua identidade de gênero. A autodeclaração, né? Não vai ser o juiz, não vai ser o médico que vai dizer, não vão ser os psicólogos que vão dizer isso da pessoa. É a própria pessoa que vai dizer isso sobre ela mesma. Nada melhor do que você mesmo para dizer sobre você, né? Não é o outro, mas a questão é que a gente vive num mundo que o outro, principalmente o saber médico, né, dita que ele sabe mais sobre você mesmo, né? Exatamente. Eu acho que o STF vem, né, e dá isso, dá esse poder para os trans, né, poderem trocar o nome. Ele está dizendo assim, olha, você tem poder de decisão sobre a sua vida. Então vai lá e você consegue fazer isso. Só que na verdade você não consegue, né? O que eu ia falar antes, que na hora que travou, eu acho que agora você me escuta. Sim, perfeitamente. É que o ano passado eu estava num evento da Abrapso, que é a Associação Brasileira de Psicologia Social,
E, se eu não me engano, eu posso até depois procurar e te mandar. Eu acho que em Santa Catarina, em Florianópolis, não tenho certeza, mas em Santa Catarina eu tenho. Tem o sistema prisional está fazendo, eu acho que faz um pavilhão específico para pessoas LGBT. Não é um presídio, né? É só um pavilhão dentro do presídio. Sim, uma ala. E só uma ala. Para colocar, para ter essas pessoas ali dentro de uma forma mais, vamos dizer assim, mais humanitárias, né? E aí uma menina, uma psicóloga que trabalha ou que pesquisou, eu acho que ela fez o doutorado dela, ou o mestrado, agora eu não me tenho certeza, ela estava apresentando um trabalho que estava na mesma sessão que eu, e aí ela apresentou logo depois de mim. Era Natália o nome dela? Não lembro, tá. Mas eu posso resgatar isso depois. E aí, mas pelas características que você deu aí, tipo, porque tem muito poucas pessoas que estudam essa área, né? Então, provavelmente é a Natália. Eu imagino, ela estava apresentando, estava ela e a orientadora dela, se eu não me engano, também. Elas estavam apresentando esse trabalho específico. Na hora que você falou da história de um presídio específico, né, e que a diretora estuda isso, ela tem essa, vamos dizer assim, essa consciência, essa humanidade, eu acho que é por aí, né? Eu acho que assim, a gente não tem que ficar refém das boas vontades das pessoas, até porque hoje em dia a LGBTfobia é crime, né? Então a gente tem que também ter esse trabalho de conscientização e de desmontar essa caixinha que a gente vive do binarismo e reconstruir alguma outra coisa que não tenham quatro paredes. Eu acredito muito nisso. Atualmente no Brasil hoje são 109 unidades prisionais que têm ao menos uma cela para a população LGBT, né? E dentro de presídios masculinos. Os presídios femininos eu não tenho conhecimento de nenhuma unidade prisional que faça que reserve esse espaço, né, para a população de lésbicas e de homens trans, né? Não conheço. E aí, inclusive, eu recentemente eu sou autor do primeiro relatório nacional, né, sobre o tratamento penal de pessoas LGBT no sistema prisional, né, que foi um projeto que eu percorri todos os estados do Brasil, fazendo um mapeamento de como as prisões têm feito o tratamento penal dessas pessoas, né. Então, eu fui inclusive nesse de Santa Catarina, que é lá uma unidade prisional lá em Blumenau, inclusive uma unidade dentro do que é muito difícil dizer o que é uma prisão boa, não existe isso, né? O ideal é que as pessoas não estejam presas, mas ela não é tão precária quanto como outras unidades que eu já visitei, né? Entendi. Eu acho assim, faltam 10 minutinhos para a gente estar encerrando a live, 9 na verdade, né? Não sei se mais alguém quer fazer mais alguma pergunta. A gente vai deixar uns minutinhos enquanto a gente faz os últimos agradecimentos. E assim, nos 45 do segundo tempo, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu acho que pode. Eu já abri de novo, porque eu acho que destravou o negócio. Eu só gostaria de lembrar que às 19 horas, né, no canal do YouTube do Laboratório Ecos, vai ter o bate-papo de gênero, diversidade nos terreiros. Então, a galera que quiser ir lá de 19 horas está super bem-vinda. Me colocar novamente à disposição, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser saber um pouco mais né, prolongar, vamos dizer assim, esse bate-papo, como o Pedro brincou com a gente antes da gente entrar ao vivo, né, Gustavo? O nosso cafezinho, o nosso happy hour numa quarta-feira. Mesinha de bar. Ai, saudades, minha filha. Não saudades, nossa. Eu vou te falar, eu sou do Rio de Janeiro, vou pra praia uma vez na vida, tô na morte, tô com saudade da praia. Você Porque essa quarentena tá matando a gente. Eu acho que tá difícil. Eu tô me sentindo no mundo apocalíptico, que não vejo luz no fim do túnel.
Agora só falta os zumbis entrarem porta dentro, né? Pra poder fechar o tema de filme perfeito, assim. Pois é, muito difícil o negócio. Mas então, assim, acho que eu me coloco à disposição para a gente dar continuidade nessa discussão, em outros momentos, né? Enfim, e passo a palavra para você agora, Gustavo. Eu só queria agradecer mesmo e me colocar também à disposição, tal. Quem tem interesse em trabalhar nesse tema, por favor, trabalhe, porque é uma área ainda muito pouco explorada, né? E tem material aí para quem quiser o relatório, enfim, também eu passo o link, tem ele na internet, coisas do tipo, e eu queria agradecer pelo convite. E dizer que a live foi no dia 24, então tá ótimo. Oi! Até caiu aqui, fiquei nervoso. Não fique nervoso, Gustavo. Desculpa, eu peço desculpas para você se eu desconcentrei você na sua discussão. Não, que eu acho não tem problema. Você planejou uma coisa, eu planejei alguma coisa também, tentando fazer um gancho com aquilo que a gente tinha conversado. Sim. O outro. Enfim, não rolou muito. Eu acho que essa questão de tempo, de internet, das coisas travarem, atrapalha um pouco isso também. Eu acho que quando a coisa é presencial, a gente consegue ter uma fluidez melhor, né? Sim. Peraí, eu acho que alguém fez um comentário aqui agora, deixa eu ver se eu... Não, Alguém falou que pena que essa dura 1 hora, tenho vontade de estudar sobre corpo histórico não binário e me perdi agora. Peraí. Estudar sobre o corpo histórico não binário, estou encantada, querendo muito conversar com vocês. Eu acho que é isso. É isso. Gustavo, travou só a sua imagem. Eu acho que só a imagem. Então tá, acho que é isso então. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Ainda bem que minha imagem travou só agora. E a gente se coloca à disposição para outros bate-papos e quem sabe um dia presencialmente, né? Exatamente. Então tá, abraço. Tchau. Tchau, gente.